Tinha tanta comida gostosa que ele não sabia nem por onde começar. Ele beliscava uma comida, roía outra. Ele pensou: esse lugar é mesmo um paraíso! Que legal! De repente, Kiko ouviu um barulhão e quando olhou para trás, era um gato que estava tentando pegá-lo. Kiko começou a correr desesperado. Ele corria, mas o gato corria também, atrás dele. Kiko estava desesperado, achando que era o seu fim. E quando tudo parecia perdido, Kiko viu naquele muro uma abertura e logo ele passou naquela abertura do muro. Ufa! Kiko estava salvo! Aquela abertura no muro foi a porta pela qual ele escapou da morte. Isso me faz lembrar de uma outra porta. Uma porta que o Senhor Jesus fala em sua palavra. Em João 10:9, o Senhor Jesus diz assim: eu sou a porta. O Senhor Jesus é a porta que nos permite fugir do castigo do pecado. Jesus veio a este mundo e lá na cruz ele derramou o seu sangue puro para que nós escapássemos do castigo do pecado, o castigo terrível. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Então ele é a única porta que pode nos fazer chegar ao céu. Jesus é o único meio pelo qual nós podemos escapar do castigo de Deus por causa do pecado. Tinha tanta comida gostosa que ele não sabia nem por onde começar. Tinha tanta comida gostosa que ele não sabia nem por onde começar. Tinha tanta comida gostosa que ele não sabia nem por onde começar. Tinha tanta comida gostosa que ele não sabia nem por onde começar. Ele beliscava uma comida, roía outra. 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 Ele pensou: esse lugar é mesmo um paraíso! Que legal! Ele pensou: esse lugar é mesmo um paraíso! Que legal! Ele pensou: esse lugar é mesmo um paraíso! Que legal! Ele pensou: esse lugar é mesmo um paraíso! Que legal! De repente, Kiko ouviu um barulhão. 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 E quando olhou para trás, era um gato que estava tentando pegá-lo. E quando olhou para trás, era um gato que estava tentando pegá-lo. E quando olhou para trás, era um gato que estava tentando pegá-lo. E quando olhou para trás, era um gato que estava tentando pegá-lo. Kiko começou a correr desesperado. 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 Ele corria, mas o gato corria também, atrás dele. Ele corria, mas o gato corria também, atrás dele. Ele corria, mas o gato corria também, atrás dele. Ele corria, mas o gato corria também, atrás dele. Kiko estava desesperado, achando que era o seu fim.
Kiko estava desesperado, achando que era o seu fim. Kiko estava desesperado, achando que era o seu fim. Kiko estava desesperado, achando que era o seu fim. E quando tudo parecia perdido, Kiko viu naquele muro uma abertura. 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 E logo ele passou naquela abertura do muro. 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 Ufa! Kiko estava salvo! Ufa! Kiko estava salvo! Ufa! Kiko estava salvo! Ufa! Kiko estava salvo! Aquela abertura no muro foi a porta pela qual ele escapou da morte. Aquela abertura no muro foi a porta pela qual ele escapou da morte. Aquela abertura no muro foi a porta pela qual ele escapou da morte. Aquela abertura no muro foi a porta pela qual ele escapou da morte. Isso me faz lembrar de uma outra porta. 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 Uma porta que o Senhor Jesus fala em sua palavra. Uma porta que o Senhor Jesus fala em sua palavra. Uma porta que o Senhor Jesus fala em sua palavra. Uma porta que o Senhor Jesus fala em sua palavra. Em João 10:9, o Senhor Jesus diz assim: Eu sou a porta. Em João 10:9, o Senhor Jesus diz assim: Eu sou a porta. Em João 10:9, o Senhor Jesus diz assim: Eu sou a porta. Em João 10:9, o Senhor Jesus diz assim: Eu sou a porta. O Senhor Jesus é a porta que nos permite fugir do castigo do pecado. O Senhor Jesus é a porta que nos permite fugir do castigo do pecado. O Senhor Jesus é a porta que nos permite fugir do castigo do pecado. O Senhor Jesus é a porta que nos permite fugir do castigo do pecado. Jesus veio a este mundo e lá na cruz Jesus veio a este mundo e lá na cruz Jesus veio a este mundo e lá na cruz Jesus veio a este mundo e lá na cruz ele derramou o seu sangue puro. Ele derramou o seu sangue puro. Ele derramou o seu sangue puro. Ele derramou o seu sangue puro para que nós escapássemos do castigo do pecado. 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 O castigo terrível. O Senhor Jesus morreu naquela cruz. O castigo terrível. O Senhor Jesus morreu naquela cruz. O castigo terrível. O Senhor Jesus morreu naquela cruz. O castigo terrível. O Senhor Jesus morreu naquela cruz. Ele foi sepultado
mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Então ele é a única porta que pode nos fazer chegar ao céu. Então ele é a única porta que pode nos fazer chegar ao céu. Então ele é a única porta que pode nos fazer chegar ao céu. Então ele é a única porta que pode nos fazer chegar ao céu. Jesus é o único meio pelo qual nós podemos escapar. Jesus é o único meio pelo qual nós podemos escapar. Jesus é o único meio pelo qual nós podemos escapar. Jesus é o único meio pelo qual nós podemos escapar do castigo de Deus por causa do pecado. 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 Tinha tanta comida gostosa que ele não sabia nem por onde começar. Ele beliscava uma comida, roía outra, e ele pensou: esse lugar é mesmo um paraíso! Que legal! De repente, Kiko ouviu um barulhão e quando olhou para trás, era um gato que estava tentando pegá-lo. Kiko começou a correr desesperado. Ele corria, mas o gato corria também atrás dele. Kiko estava desesperado, achando que era o seu fim. E quando tudo parecia perdido, Kiko viu naquele muro uma abertura e logo ele passou naquela abertura do muro. Ufa! Kiko estava salvo! Aquela abertura no muro foi a porta pela qual ele escapou da morte. Isso me faz lembrar de uma outra porta. Uma porta que o Senhor Jesus fala em sua palavra. Em João 10:9, o Senhor Jesus diz assim: eu sou a porta. O Senhor Jesus é a porta que nos permite fugir do castigo do pecado. Jesus veio a este mundo e lá na cruz ele derramou o seu sangue puro para que nós escapássemos do castigo do pecado, o castigo terrível. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Então ele é a única porta que pode nos fazer chegar ao céu. Jesus é o único meio pelo qual nós podemos escapar do castigo de Deus por causa do pecado.